Olá, gente, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Júlia Lubacheski e eu vou dar início aí ao nosso último dia de webinar. Eu estou aqui junto com a Nadine Zen. Ambas somos profissionais na área do BIM e ambas somos Regional Leads aqui da Woman in BIM. Mas antes de apresentar os convidados e dar início de fato ao webinar, eu vou fazer uma pequena introdução sobre o grupo da Woman in BIM e falar um pouquinho sobre o que a gente anda trabalhando atualmente. Antes de começar, então, queria só agradecer aos nossos patrocinadores que estão dando esse apoio para a gente em 2022, a Wericon, a Green Shower, GAG, a Eagle Point Software, CAD Group, a Mott McDonald's, a IMBA, OB e Glinder. E também o nosso Core Team, que todas aqui acreditam fortemente que, como grupo, temos maior influência em apoiar e capacitar e celebrar as mulheres em funções relacionadas ao BIM e incentivar as mulheres jovens a ingressar na área. Temos aqui, representando nosso cortinho, a Rebeca de Sico, a doutora Jenny Barrett, a Natália Oliveira, a Nicole De Rico, a Ruth Admins, a Giordânia, a Júlia, a Michelle Tenedini e a Lindsay. E as Regional Leads aqui da América Latina, representadas aí pela Michelle Tenedini, que também é a nossa líder aqui das Regional Leads da América Latina, a Natália Dias, que é do Chile, a Natália Magat, que é aqui do Brasil, a Mercedes, do Uruguai, a Belk, da Nicarágua, a Nadine, que está aqui com a gente, que também do Brasil, falando lá de Curitiba, a Fernanda, também do Brasil, Giovana, e eu, aqui também do Brasil, falando aqui de São Paulo hoje. Então, só para a gente passar um pouquinho pela história, quem são as Women in BIM, né? Em 2012, a Rebeca de Tico fundou o Woman in BIM com a intenção de criar uma rede dedicada para mulheres trabalharem com BIM e construção digital. Hoje trabalhamos com muitas mulheres em todo o mundo para apoiar e desenvolver carreira e também para atrair mulheres jovens para o setor. Atuamos como mentores para desenvolver habilidades pessoais e profissionais, incentivando nossos integrantes a ingressar em funções relacionadas ao BIM e o digital no futuro. E nossos objetivos aqui, que é incentivar e apoiar uns aos outros é crucial à medida que nos esforçamos para desenvolver uma indústria mais inclusiva. Nossa rede de membros existe para apoiar, compartilhar e encorajar uns aos outros, desenvolver suas habilidades e aproveitar novas oportunidades em todo o mundo. Atrair e promover, desejamos atrair mulheres para a carreira relacionada ao BIM, apresentando modelos e mantendo um mecanismo de apoio em nossa rede. Também visamos ajudar as mulheres a se destacarem em suas carreiras, aumentando e continuamente sua confiança e expandindo o conhecimento. E avançar e reter. Pesquisas mostram que várias mulheres estão deixando a carreira na construção depois de alguns anos de ingressão, e a Woman in BIM deseja celebrar as mulheres em função ao BIM e oferecer oportunidades, né, para um maior avanço, e isso ajudará a aumentar a representação das mulheres em cargos sêniores de construção. Então, um pouquinho do nosso crescimento nas redes. Em dezembro de 2020, então, a gente tinha 629 membros inscritos no site. Hoje, em maio de 2022, nos últimos 2 anos, então, já temos 1.367 membros inscritos. No nosso grupo do LinkedIn, em 2020, tínhamos 1.377 membros. Hoje já temos 1.910 membros. Nossa página lá no LinkedIn, tínhamos em 2020 269 seguidores, hoje temos uma quantidade expressiva de crescimento de 2.300 seguidores. E no nosso Twitter também, que somos bem ativos por lá, tínhamos em 2020 4.603 seguidores e hoje temos 5.017 seguidores.
Então, aqui a gente vê um pouquinho desse crescimento e onde a Woman in BIM se encontra, assim, no mapa global. Cada pontinho que vemos aí na tela, então, representa uma Regional Lead. Temos mais de 60 Regional Lead em mais de 30 países diferentes e nossa meta aí é continuar a crescer e expandir. Também atuamos com um programa de mentoria, voltado a mulheres jovens, e agora estamos entrando no nosso 3º ano. O objetivo desse esquema é fornecer um suporte, educação e insight para as mulheres jovens da indústria que desejam mudar para funções relacionadas ao BIM. Então, um pouquinho dos nossos números assim, de mentores e mentis que se aplicaram com a gente nos últimos 2 anos. No início de 2020, então, a gente lança o nosso primeiro ano de Mentor Scheme, com uma progressão natural dos principais valores e objetivos de diversidade e inclusão. A Mentor Lead Katia Valeva desempenhou um papel fundamental na organização e desenvolvimento do nosso Mentor Scheme. Convidamos todos os nossos membros que estão aqui hoje, da nossa comunidade também do Woman in BIM, para participar do programa, se inscrever como mentor ou como mentir. Abrimos inscrições anualmente, por volta de dezembro, final do ano, dezembro, até janeiro do ano subsequente. Então, estão todos convidados a fazer parte do programa de mentoria também. E aqui um pouquinho das nossas etapas desse programa, né? Nosso processo de inscrição começa, então, em dezembro, vai até janeiro. A gente faz uma seleção em correspondência entre o mentor e o mentee, que vai de fevereiro a abril, e o programa de mentoria dá início a maio a dezembro. A gente tem esse prazo, então, de 6 meses de programa de mentoria. Se não conseguimos encontrar uma combinação adequada entre nossos mentis e mentores, devido à grande resposta e quantidade de mentis inscritos, organizamos workshops de mentoria em grupo para essas mulheres, para fornecer ainda mais apoio, aprendizado e treinamento em suas carreiras. Aí o nosso WIB Reports de 2021, só para dizer que ele vai ser lançado em breve, ele ainda não está pronto, mas em breve temos o lançamento dele com as atualizações sobre o BIM específico da região e a construção digital. E temos, final do ano, nossa conferência da Woman in BIM 2022. A gente está celebrando 10 anos, então, que foi a Woman in BIM fundada. Ela vai acontecer, então, em outubro, dia 27, em Sydney. Estão todos convidados aí. E, inclusive, se tiver alguma empresa nos assistindo agora e quiser patrocinar também essa conferência, estamos abertos a propostas. Então, é isso, gente, um pouquinho da nossa história. A gente vai, então, dar início ao webinar. Hoje a gente está com o Rafael Almeida, BIM Manager da Instacasa, e o Daniel Pinheiro, que é Software Developer também da Instacasa. Inclusive, é o Daniel que vai dar início, então, a abertura ao nosso webinar. Quando você quiser, então, Daniel, pode compartilhar e começar. Sem som. Você está sem áudio, Daniel. Não, ainda. Agora tá com áudio? Agora sim. Ok. Tudo bem. Então, gente, boa noite. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim? Então, ok. Então, boa noite, pessoal. Primeiro, muito obrigado, Nadine e Júlia, pelo convite. E queria também parabenizar, né, o MNB pelo evento, né, pela iniciativa bem bacana, trazer essas diversas profissões, né, bem interessante. Gostaria muito de ter tido algo semelhante quando estava começando, né, na área, então acho que isso é muito proveitoso e bem bacana, realmente, essa iniciativa. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, né, no BIM, com foco na área de desenvolvimento de software para arquitetura, engenharia e construção. Então, vamos lá.
Então, meu nome é Daniel Pinheiro, eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, na Bahia. Sou especialista em sustentabilidade de cidades, edificações e produtos pela Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFMG. Essa é a especialização na qual eu sou professor hoje também. E sou mestre em ambiente construído e patrimônio sustentável pela mesma Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFMG, finalizado no ano passado. Então, isso tudo para falar que eu não tenho formação na área, né, enfim, de engenharia de software ou ciência da computação, e que é algo que na nossa área, né, falando em AEC, não é algo espantoso, né, pelo contrário, justamente porque a necessidade de trazer, de aproximar a tecnologia, ela vem, né, justamente com o aprofundamento, né, no tema e nas tentativas de otimizar ou de mudar a forma como fazemos as coisas atualmente. E é o meu caso, né? Essa necessidade, esse interesse veio depois, e não da academia. Mas tudo bem, vamos falar então um pouquinho sobre o tema principal, né? O que é desenvolvimento de software. Então, muita gente, quando pensa nisso, né, tem essa expectativa aqui, da imagem esquerda, de alguém que passa o dia inteiro ali no computador, fazendo vários códigos, né, sem parar, mas, na realidade, fazendo uma brincadeira aqui, a gente já vê que não é bem isso, né. Aqui a gente vê uma pessoa bem preocupada aí, porque o código dela não está compilando depois da 47ª tentativa, e isso não é para assustar, mas, pelo contrário, né, para dizer que a realidade ela é diferente, mas ela é bem legal, porque desenvolver software é um desafio diário. É a gente resolver problemas. E esses problemas, eles nos motivam, né? Justamente a aprofundar cada vez mais o conhecimento e tentar solucionar esses problemas da melhor forma possível, né? E com a maior qualidade possível. Então, eu trago essa frase aqui do Bjarne Stroustrup, que ele é o criador do C++, e para quem não conhece, C++ é a linguagem de programação que está por trás de softwares bem conhecidos, né, de quem trabalha com BIM, como, por exemplo, o ArchiCAD e o Revit, né, foram desenvolvidos nessa linguagem. E ele disse que a nossa civilização, ela funciona, ela está baseada, ela depende do software. Então, isso justifica, né, um pouco da importância, né, que o software tem para as nossas vidas e na nossa indústria não é diferente, né? Nós hoje utilizamos e dependemos bastante de software, justamente para trazer um pouco mais de produtividade, um pouco mais de qualidade para os nossos produtos. E falando um pouco em termos de projetos de desenvolvimento de software, né, que é algo que, quando eu iniciei, também me era um pouco estranho entender, bem, qual a diferença, então, dos projetos de AEC, né, para os projetos de software. Então, em termos teóricos, é algo bem similar. A gente tem, basicamente, um empreendimento complexo que é realizado por uma ou mais pessoas, dentro de um limite de tempo, orçamento e recursos humanos, e que produz, então, um produto diferente. Nesse caso, é um código de computador, né, e não uma edificação. Esse código ele pode ser novo ou aprimorado e ele agrega um valor a um processo comercial novo existente. Então, em termos teóricos, é bem similar, apesar de que o produto ele é bem diferente. E o produto ele é diferente justamente porque, quando a gente olha mais a fundo, a gente passa a entender que os processos de projeto de softwares, eles são diferentes dos projetos de AEC. Por quê? Justamente porque eles são incrementais e iterativos. Eles não são projetos baseados em cascata, né, em waterfall, como aqui eu trago o exemplo acima. Então, antigamente, no início, né, os projetos de software eram feitos dessa forma, porque eles foram concebidos para serem desenvolvidos com base na engenharia tradicional, mas com o tempo isso mudou. Então, os projetos de software hoje eles são muito, né, em uma escala muito maior, desenvolvidos a partir de métodos ágeis, né? E isso trouxe diversos benefícios para a entrega de projeto. E a gente não tem um produto que é entregue apenas no final, mas sim vários pequenos produtos que já são ensaios do produto final e que são entregues a cada ciclo rápido de trabalho, que dependendo da modalidade que a gente utilize, né, de projeto ágil, isso vai ter um nome específico. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos como o Extreme Programming, o Kanban, o Scrum e o Lean Development. Então, tudo bem, a gente já entendeu o que é projeto de software, mas o que é que um engenheiro de software, um desenvolvedor de software faz, né? Então, novamente, desmistificando um pouco aquela imagem que eu trouxe da pessoa no computador o dia inteiro, esse artigo aqui, que foi lançado na pandemia em 2021, mostra o dia a dia, né? Foi feita uma pesquisa com mais de 200 desenvolvedores no mundo inteiro, perguntando o que é que eles faziam durante o dia a dia, né, de um desenvolvedor de software. A gente pode observar que, de fato, a maior parte do tempo é desenvolvendo código, mas
essa proporção é muito pequena, né, em relação a todo o resto. Então, a gente observa que é um dia a dia bem diluído, né, bem diversificado, em que existem diversas outras competências que um desenvolvedor de software precisa ter para, enfim, conseguir realizar, né, as tarefas diárias. Então, como exemplo aqui, a gente tem uma parcela bem significante de reuniões, de testes, de e-mails, de pausas também, de revisão de código, de dois bem importantes aqui, né, que é o aprendizado e a ajuda mútua, né, principalmente quando a gente trabalha com equipes ou com pessoas que são parceiras, a gente tiramos muitas dúvidas entre si, né, compartilhar o aprendizado também. Enfim, então existem diversas competências, diversas atividades que são intrínsecas aí a um dia a dia de desenvolvedor de software, e se você se identificou com alguma delas, né, já é um passo, já é um caminho para, enfim, entrar nessa área, que é bastante legal e desafiadora. Tudo bem, então a gente já sabe o que o desenvolvedor de software faz, a gente já sabe o que é um projeto de software, né, em termos teóricos e também na prática a partir dos processos. Então, como que a gente integra esses projetos de software na nossa área, né? Como a gente aproxima esses dois mundos de uma forma produtiva? Bem, então, de modo geral, um dos métodos mais comuns, né, ele se dá a partir de uma API. Então, uma API, que é uma Application Programming Interface, que é uma interface de programação de aplicação, nada mais é do que um conjunto de dados, né, e funcionalidades que uma empresa ela pode disponibilizar, compartilhar, né, fornecer para o mercado, para desenvolvedores externos, enfim, para que essas outras pessoas possam consumir esses dados e criar novos produtos ou serviços a partir dos produtos, né, que essa empresa detém. Então, as APIs elas permitem justamente a integração, né, e uma customização dos softwares que a gente tem hoje de prateleira no mercado. Então, como a gente pode ver aqui na imagem, um software de prateleira ele possui ali uma gama de funcionalidades, de funções, e a partir da API a gente consegue expandir isso e, inclusive, compartilhar e integrar esses dados dentro de outras aplicações de diversas instâncias, né? Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, esse é um dos caminhos, tá? Se não o principal caminho, e é um dos que eu mais utilizo hoje. É um dos caminhos principais para a gente conseguir essa integração. Então, como que a gente consegue fazer isso? Eu trouxe aqui alguns exemplos dos softwares, né, mais comuns que são utilizados na nossa indústria, pelo menos dentro da minha realidade. E aqui a gente pode observar as APIs, né, que esses softwares disponibilizam. Essas APIs elas geralmente estão vinculadas a uma linguagem de programação, a uma tecnologia específica, né? Então a gente pode observar aqui o Revit, o Navisworks, o Civil 3D e o ArchiCAD, e algumas linguagens de programação que são pelas quais APIs desses softwares são disponibilizadas para os desenvolvedores, e com isso a gente consegue produzir diversos produtos, como plugins, aplicações de desktop, aplicações web, inclusive aplicações embebidas, né, em outros softwares. Então a gente consegue a partir daí integrar diferentes softwares, e isso é muito poderoso. Ok, então a gente entendeu como é que isso funciona, então por onde começar, né? Quais são os primeiros passos que a gente pode dar quando a gente fala em desenvolvimento de software para AEC? Então, um dos passos que eu mais recomendo, que foi pelo qual eu comecei também, seria a partir de uma linguagem de programação visual, né, o Visual Programming Language. Nada mais é do que uma forma, né, de programar sem utilizar um código, uma linguagem de programação propriamente dita, mas sim utilizando grafo, e esse grafo geralmente é formado por nós e linhas, pelos quais a gente consegue encaixar módulos de forma que a gente produza uma funcionalidade dentro do software, né? E cada módulo desse ele representa um código embebido, né, dentro desse módulo, mas que a gente não tem acesso ao código, a gente apenas sabe qual é a funcionalidade. Então, nesse caso, a gente pode ver nesse exemplo aqui que a gente tem uma função. Essa função ela representa um conjunto, um bloco de código, e a gente tem então duas entradas e uma saída, e a partir daí a gente já está realizando uma programação visual, justamente porque a gente tem objetos que são muito comuns de linguagem de programação, sem a gente precisar escrever nenhuma linha de código. Então, existem diversos softwares que permitem, né, que integram plugins ou add-ins que subsidiam, né, permitem o uso de linguagem de programação visual, e existem diversas vantagens relacionadas a esse tipo de linguagem de programação, justamente porque ela não precisa de conhecimento prévio em algoritmos, de estrutura de dados, orientação a objetos, permite também realizar de forma muito rápida estudos de viabilidade, de forma ágil e iterativa, e automatiza tarefas simples e repetitivas, né? Coisas que são muito comuns, às vezes, às nossas rotinas, como engenheiros e arquitetos, e em alguns casos permite também usar outras linguagens de programação que não são as nativas das APIs dos softwares, né?
que são menos burocráticas, como, por exemplo, o Python. Então, existem vários softwares, como eu comentei, que disponibilizam essas aplicações para a linguagem de programação. Aqui eu trouxe alguns softwares comuns também no nosso mercado e as suas respectivas plataformas de linguagem de programação visual. Então, o Revit, o Civil 3D e o Robot, né, Structural Analysis, eles, por exemplo, da Autodesk, possuem o Dynamo. A gente tem o Vectorworks, que possui o Marionette. A gente tem o Blender Beam com o Svershock, o ArchiCAD com o Paran-O e o Rhino com o Grasshopper, que são algumas das plataformas de programação visual mais comuns no mercado, e aqui a gente pode ver alguns exemplos delas, né? Então, no canto superior esquerdo, a gente tem o Dynamo, no centro da tela, a gente tem o Grasshopper, lá no canto superior direito, a gente tem Marionette, e aqui no canto inferior esquerdo, a gente tem o Paran-O, e no canto inferior direito, a gente tem o Svershock do Blender Beam. Então, observem que todos eles são bem similares entre si, né? A gente tem aí alguns blocos ligados por linhas. Essas linhas elas passam informações de comando, informações de relação entre esses blocos, e a partir de um conjunto, né, de blocos a gente consegue então ter uma rotina ali, um algoritmo que permite realizar uma ação dentro do software, uma ação customizada, que não é uma ação fora da caixa daquele software, né, mas sim uma ação que foi desenvolvida para atender uma demanda específica. Maravilha, então aprendemos, né? E então como que a gente poderia dar o próximo passo? Para a gente entender um pouco mais. Então o próximo passo seria escolher, né, alguma linguagem de programação propriamente dita para se aprofundar. Eu vou falar nesse caso do C#, porque eu vou trazer alguns exemplos posteriormente sobre algumas APIs em que a gente pode customizar com C#, que é uma linguagem bastante comum, né, e que tem diversas APIs na nossa indústria que permitem o uso dessa linguagem. Então, uma linguagem, o C#, né, como eu mostro aqui a forma de se pronunciar, é uma linguagem de programação moderna, como eu falei, ela é orientada a objeto, fortemente tipada, e ela é uma linguagem que é subsidiada, né, que foi desenvolvida pela Microsoft, uma linguagem bastante consolidada e robusta, e que possui diversos aplicativos aí em todo o mundo que rodam, né, a partir do uso do C# dentro do ecossistema .NET, que é uma tecnologia ainda mais robusta, que dá suporte à criação de diversos aplicativos, né, tanto desktop quanto na web. E o C# ele possui raízes nas famílias da linguagem C. Então, ele possui algumas similaridades, né, com outras linguagens como o C, o C++, o Java e o JavaScript. Então, entender de C# vai ser um caminho que vai te facilitar entender de outras linguagens também que são bem comuns e também que permitem a customização de diversos outros softwares na nossa indústria. Então, ok, a gente já sabe, né, então que o C# é uma linguagem que permite, né, a gente customizar diversos softwares, e aqui eu trouxe alguns exemplos, até para a gente desmistificar um pouco essa coisa de como começar, né, quais são os primeiros passos. Então, eu vou trazer aqui alguns primeiros passos de como a gente consegue rodar um comando de Olá Mundo, né, de Hello World, em alguns softwares, para a gente entender como na prática isso funciona. Então, aqui eu dou destaque à linha de código que dentro da API do Revit permite que a gente escreva um Olá Mundo, né? Então aqui eu estou criando uma caixa de diálogo, estou pedindo para o plugin me mostrar essa caixa de diálogo, que eu estou dando um título, e aqui a minha instrução principal, que é o Olá Mundo, o Hello World. Então, na prática, como isso seria? Eu estou passando aqui um vídeo em que a gente vai ver justamente eu rodando essa aplicação dentro do Visual Studio, que é uma IDE, e agora dentro do Revit a gente consegue chamar esse comando de forma muito rápida. Está aqui o nosso Hello World funcionando. Então, isso para a gente ver que é simples, o início é muito simples, né? A gente consegue ter já um resultado e depois do Hello World, muita coisa começa a fazer sentido. Ok, vamos para a próxima então. Vou passar aqui. No Civil 3D, a gente pode fazer a mesma coisa, então é importante observar que são softwares distintos, né? As APIs são distintas, mas a gente consegue com a mesma linguagem ter o mesmo resultado. Então aqui eu estou fazendo um Hello World também dentro da API do Civil 3D, e quando a gente vai lá para dentro do Civil 3D, a gente também consegue ter o mesmo resultado. Eu vou chamar aqui o comando, que eu denominei de My First Command, e vou lá, tá aqui pequenininho embaixo, o nosso Hello World, o nosso primeiro Hello World dentro do Civil 3D. Maravilha. E no Navisworks é a mesma coisa, um pouquinho diferente também, mas no fim das contas a gente tem uma caixa de mensagem chamando a nossa mensagem aqui, que é o Hello World, e vou lá, temos o nosso Hello World também aqui dentro mais um pouquinho dentro do Navisworks. Opa, pronto, agora sim. Então, 3 exemplos básicos de como a gente pode começar.
Então, ok. Muito fácil, né? O Hello World ficou fácil. E o que vem depois do Hello World, né? Então, isso fica a cargo, né, de você que está nos assistindo, caso você se interesse por essa área, né? Depois do Hello World, o céu é o limite. Então, existem muitas possibilidades. Eu vou mostrar algumas aqui, até a hora que meu tempo acabar. Qualquer coisa vocês me avisam. Das possibilidades que a gente tem de aplicações na engenharia e na arquitetura. Então, na engenharia, eu vou mostrar aqui um exemplo que foi utilizado que é utilizado em diversos projetos na área de instalações, né? E que, nesse caso, amplia um pouco a capacidade de fornecer dados do modelo dentro do Revit, nesse caso, né? Então, esse plugin ele permite o uso de lookup tables em famílias de sistema, né? Para quem não conhece, lookup tables é uma forma de armazenar dados em famílias do Revit e as lookup tables elas não são permitidas serem utilizadas, né, em famílias de sistema. Nesse caso, por questões de processo, né, a gente teve que contornar esse problema utilizando, desenvolvendo então um aplicativo que permitia essa funcionalidade. Então, aqui nesse caso, a gente tem um exemplo de um projeto de instalações elétricas, de vias de cabos, e aqui vou adiantar mais um pouco, a gente tem aqui então um exemplo de uma eletrocária de cabos lisa, em que a gente tem alguns parâmetros em branco aqui, que eles deveriam ser preenchidos via lookup table, e o plugin então faz isso, vou adiantar mais um pouco. Ok? Então aqui selecionando então a eletrocária, a gente pode escolher, né, qual é a categoria que a gente quer, a categoria de sistema, e aqui nesse caso, escolhendo eletrocalhas, a gente está então trazendo esses dados a partir do banco de dados para integrar com o Revit e os parâmetros foram então alterados com sucesso. Então a gente consegue fazer esse mapeamento de forma rápida, né, e também com a garantia de que os dados vão estar corretos. E a gente consegue então expandir e ampliar um pouco a capacidade do software resolvendo diversos problemas, né? Demoraria bastante, por exemplo, nesse caso, para um projetista ter que colocar todos os códigos de material de fabricante em cada uma dessas eletrocárias que variam, né? Por diversas questões de fabricação, enfim. Então, esse é um exemplo bem interessante de mostrar. Passando mais um pouco mais para frente, aqui um outro exemplo, uma outra disciplina, nesse caso de mecânica industrial, né? Para um plugin que ele faz a geração de isométricos. A gente sabe que o Revit ele não possui essa ferramenta fora da caixa, então, novamente, é algo que é bem oneroso e repetitivo, né? Inserir cotas em elementos de tubulação. Então, aqui eu faço até aqui no vídeo um pouco manualmente, então a gente tem que criar planos e inserir cotas para cada trecho, isso é bem trabalhoso de fazer. Então, demora-se muito tempo, né, esse processo. Olha só, a gente tem que utilizar alguns artifícios, nesse caso aqui, alguns cubos, né, para que a gente consiga colocar o plano no lugar correto, para a cota ficar correta também. Então é algo que demora bastante, é bem manual, realmente não é um trabalho que agrega, né, para uma pessoa que está desenvolvendo um projeto dessa natureza. Então aqui mais para frente eu trago um exemplo de um plugin que gera então esse isométrico automático com todas as cotas inseridas, com todos os identificadores. E aqui é um trecho de exemplo, né, e a gente pode então imaginar um trecho muito maior em que essas cotas elas seriam muito mais trabalhosas para serem desenvolvidas manualmente, para a gente perderia horas e horas para fazer um trabalho que não agrega tanto valor, né, ao trabalho que ele precisa realmente integrar, que é entregar, né, que é o projeto em si, é a solução de engenharia, não necessariamente a documentação, que é uma tarefa repetitiva. Então, um exemplo também aqui de aplicação para engenharia. E um último exemplo, um plugin que ele garante uma segurança na gestão de templates, né? Então, a gente para quem usa o Revit, né, o Revit ele possui um tipo de arquivo que é um template, nada mais é um conjunto de regras pré-determinadas para se iniciar um projeto, e durante o início de projeto a gente pode acabar se atrapalhando e pegando um template errado. Então esse plugin ele sobrescreve um comando do Revit, justamente permitindo que os projetistas eles peguem exatamente o template correto, evitando que eles se atrapalhem. Então aqui é o comando nativo do Revit, como ele é, e aqui mais para frente eu vou mostrar então agora o comando customizado do plugin, que ele permite que a gente inicie então um novo projeto a partir de um template já pré-configurado que está numa base de dados, então isso evita o projetista de pegar o template, por exemplo, desatualizado, né? Então isso garante um pouco de segurança aí na gestão de documentos. Correndo mais um pouquinho, vou mostrar aqui agora alguns exemplos para arquitetura. Esse primeiro plugin é um plugin que hoje a gente está desenvolvendo aqui na Instacasa, que é um plugin conversor de projetos, de CAD para o BIM,
Então, ele faz parte desse processo, ele não contempla todo o escopo, né? Existe uma intervenção humana que é justamente essa que vocês estão vendo aqui. Então, os projetistas, os arquitetos, na verdade, eles precisam chegar até esse ponto, né? Que é colocar aqui algumas paredes básicas e alguns separadores de ambientes e também os ambientes, as janelas e portas. Então, uma casa que veio do CAD, né? Ela já estava concebida em outra plataforma, e aqui a gente consegue acelerar esse processo justamente para que a casa fique pronta de uma forma mais ágil a partir de uma série de regras que foram pré-estabelecidas. Então, estou mostrando aqui um exemplo da casa como ela é modelada inicialmente, ela entregue assim para o plugin. Aqui, um pouco à frente, a gente pode ver a interface aqui do plugin. Pronto, ok? Então, a gente consegue escolher aqui uma série de características, né, que essa casa vai ter a partir de grupos de ambientes. A gente consegue escolher pisos, paredes, rodapés, pilares, algumas configurações também de fachada, né, como rodapé, guarda-corpo e etc. E depois dessas configurações a gente pode executar o plugin e tomar um café, esperar um pouquinho, e depois dos minutos eu vou adiantar aqui um pouco o vídeo. A casa ela vai sendo construída, né, a partir de uma série de regras para atender a forma que foi inicialmente sugerida, né, pelo arquiteto, pela arquiteta que estava utilizando o plugin. Então, nesse caso específico aqui do fluxo de nós dentro da casa, a gente divide o projeto em 3 tipos diferentes, em 3 fachadas diferentes, e aqui a gente usa o artifício de inserir cada uma dessas fachadas, né, que a casa vai ter em um Design Options distinto, e o plugin também faz isso por nós. A gente precisa apenas escolher qual Design Options que a gente quer, e o plugin vai então inserir essa casca da casa dentro do Design Options. Então, vocês não estão vendo a casa dessa forma porque foi um erro, mas é proposital. A casca ela foi inserida, né, numa alternativa de projeto. Então, aqui é o resultado que o plugin entrega, já com diversas análises feitas e acabamentos para todos os ambientes, rodapés, pisos, vigas, platibandas e etc. E um pouquinho mais à frente a gente consegue ver, nesse caso aqui os pisos também, a gente consegue prever várias regras para portas e também unificação de pisos. E um pouquinho mais para frente a gente consegue ver então a casca da casa aqui dentro de cada Design Options. Então a gente tem basicamente aí 3 casas, né, feitas em menos de 5 minutos, a partir de apenas um único modelo feito com paredes e linhas e ambientes. Então é algo que ajuda bastante no nosso fluxo de trabalho, que ainda está em desenvolvimento, mas em fase final, e eu acho bacana de mostrar para vocês aí. O Rafa, que também participou bastante aí ativamente, né, na condução desse plugin, vai falar um pouquinho mais à frente para vocês. Então é isso. Beleza. Aqui um outro plugin também que é bem interessante, que ele nos ajuda a gerenciar famílias, né, dentro do projeto. Então a gente consegue, a partir desse plugin, consultar famílias que estão armazenadas em uma base de dados específicas, né? Uma base de dados específica da Instacasa. A gente consegue entender se essas famílias estão carregadas no nosso modelo atual, se elas estão atualizadas de acordo com a última versão que foi disponibilizada pela pessoa que estava desenvolvendo, pela responsável, né, por aquela família. A gente consegue consultar parâmetros e também consultar tipos de famílias sem ela sequer estar carregada no nosso projeto. E aí, depois que a gente decide se a gente quer trazer ela para o nosso projeto ou não, a gente então pode escolher inserir essa família no nosso modelo. E, enfim, o plugin faz isso por nós de uma forma rápida, né? Trazendo a família para o nosso projeto. E aqui a gente pode, a partir de um outro plugin, que a gente pode então selecionar a família que foi inserida e trazer essa família para dentro, de fato, do nosso modelo. Está dentro do nosso projeto, nosso arquivo, né? E agora a gente traz ela para o nosso modelo. Ela foi carregada e agora, de fato, inserida em uma família de abertura dentro de uma parede. E, por fim, um último plugin para arquitetura. Deixa eu... ok. Aqui, um plugin que permite, então, uma coisa que as APIs permitem, né? Contornar limitações do software, como a gente viu. E aqui a gente pode ver um exemplo disso, uma limitação que o Revit tem de não permitir que a gente compartilhe, né? Copie informações entre modelos de vista. Então, a gente também teve que desenvolver um plugin que amplia um pouco esse scope, permite que a gente faça ganhe tempo, né? E melhore um pouco esse fluxo de visualização dos projetos, utilizando, então, configurações que são comuns a view templates dentro do Revit. Então, que a gente consegue filtrar alguns view templates, usar um view template de origem, e a partir disso copiar configurações de um view template de origem para diversos outros view templates em um lote,
a partir de escolhas na nossa interface, né? Então, que eu estou selecionando os view templates que eu quero que recebam essas configurações do view template principal. Nesse caso, eu selecionei todos, então aqui eu posso escolher quais configurações eu quero da minha aba de visibilidade sobre posição de gráficos, né? Por exemplo, escolhendo qual categoria a gente quer trazer para essa cópia. E depois, aqui alguns filtros também, né? Que é uma outra limitação, a Revit também não permite que a gente faça com filtros, aqui a gente consegue. E depois que a gente escolhe quais os parâmetros que a gente quer copiar, a gente realiza essa cópia. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. E ok, as cópias foram feitas para 135 templates de forma muito rápida. Então, é isso. Acho que, deixa eu passar aqui mais pra frente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, né? O Rafa agora vai falar aí um pouquinho mais sobre as questões que envolvem a carreira de BIM Manager, né? E é isso. Muito obrigado. Quem quiser também falar alguma coisa, tem algum contato, tá aqui no meu LinkedIn. E é isso. Obrigadão pela oportunidade e até mais. Boa Obrigada, apresentação, Daniel. Rafa. Eu adorei ver os plugins. Nossa, eu acompanhei só o comecinho da construção, né? Esse das famílias sempre foi minha ambição master para esta casa. Então, gente, eu fiquei muito feliz que deu certo tudo. Rafa, quando você quiser, pode dar início. Vocês já estão vendo minha tela? Sim. Estamos. Então tá bom. Então, primeiramente, também queria agradecer o convite e o espaço, né, que foi cedido aqui, né, por vocês. Parabenizar também pela iniciativa, muito legal. Uma área que está no Brasil, essa área está muito no início ainda, né? Mas enfim, é a hora certa de entrar, né? A gente sabe que essas políticas de fomento, de incentivo, né, da participação das mulheres nessas áreas de liderança são importantíssimas. E no BIM, acho que a oportunidade é grande porque ela está no início, né? Então, assim, se pode acumular conhecimento e construir uma carreira, eu acho que é o momento ideal agora dentro do BIM. E tem espaço, né? Então, obrigado e parabéns, né, pela iniciativa. Eu vou tentar ser rápido, mas eu falo bastante, porque quem me conhece sabe o quanto eu falo, né? Então, vou passar rapidinho, assim, eu sou gerente de desenvolvimento BIM nesta casa, né, que é uma empresa que está tentando fazer com que a arquitetura seja um pouco mais acessível, principalmente para classes que não têm acesso a projeto ainda, né? Então, ganhar eficiência, ganhar produtividade na área de projetos é muito importante para essa viabilidade, né? Para a gente conseguir reduzir custo e tudo mais. Então, por isso é tão importante BIM dentro da Instacasa, né? Mas eu comecei a trabalhar com BIM em 2004, eu aprendi CAD na faculdade, na verdade, eu me formei na Unicamp, foi o primeiro curso do Brasil a implantar a disciplina de CAD na grade curricular, eu fui a primeira turma a ter CAD lá dentro também, e por conta disso, alguns anos depois eu estava dando aula na rede do Senac, de AutoCAD, e quando surgiu o Revit lá dentro do Senac, falaram, você já dá aula de CAD, é arquiteto, você não quer aprender o Revit para dar aula para a gente? E aí eu, poxa vida, já tinha visto um pouco, falei, lógico, né? É a oportunidade que eu precisava aí. E então, desde 2006 eu trabalho com BIM, né? E, enfim, passei por diversos desafios na carreira que foram bem distintos, né? Eu já trabalhei em escritório com projeto residencial, eu já trabalhei com desenvolvimento de sistema construtivo, fui responsável, coordenei esse desenvolvimento de tecnologia construtiva, com SAIR-PT e tudo mais. Trabalhei com projeto de indústria, pesada toda em BIM, projeto internacional, né, com colaboração com pessoas em localizações geográficas no mundo bem distintas, assim.
né? E BIM foi muito importante nisso, foi uma ferramenta que nos ajudou muito, né? Gerenciei obra, né? E agora estou com o desafio de implementar BIM de uma outra forma, que é internamente a uma empresa, demandas internas, né? Então, eu acredito que a minha foi importante para a minha trajetória ter entendido que o BIM é uma metodologia, não uma ferramenta, né? Então, eu vou falar aqui as 3 partes aqui dessa conversa que eu vou propor, que a primeira é entender um pouquinho que BIM é um método, depois a trajetória de quem vai se embrenhar um pouco por quem quer entrar nessa área de BIM, né? E as principais competências, assim, que é o meu ponto de vista, tá? Que são importantes para quem quer ir para as áreas, enfim, relacionadas ao BIM. Então, BIM como método foi uma coisa que me chamou muito a atenção lá em 2006, quando eu comecei a aprender, porque CAD e BIM são ferramentas, né? O Revit e o AutoCAD são ferramentas. Eu gosto de usar essa imagem aqui porque mostra bem uma diferença de proposta da ferramenta, né? Lá na década de 70, quando começaram a desenvolver os aplicativos em CAD, não existia curso de gerente CAD, não existia gerente CAD, né? Não existia especializações CAD. Não, você tinha o curso de AutoCAD, a ferramenta, acabou. Você estava simplesmente trocando a prancheta pela tela. Então, não havia uma diferença no processo de projeto, né? O máximo que as empresas faziam quando implantavam o AutoCAD era ter um template lá com uma lista de layers e uma pasta com um monte de bloco DWG para você usar. Era o mais específico como a empresa chegava, assim, de falar, esse aqui é o que eu preciso para minha empresa no CAD, né? E o BIM, ele mudou a forma de pensar projeto, né? E o fato de você estar construindo dentro do computador e integrando todas as disciplinas também permitiu uma outra forma mais eficiente de projetar e de pensar o projeto, tá? Então, só ilustrando um pouquinho o que eu vejo um pouco dos processos, né? O CAD tem um processo muito cíclico e dividido, né? Segmentado, vamos dizer assim. Em geral, depois que se reunia com o cliente, a arquitetura começava o projeto, precisava ter um grande avanço no projeto de arquitetura para que aí se compartilhasse aqueles arquivos com as demais disciplinas, aí as demais disciplinas trabalhavam em cima daquele projeto, aí vinha uma etapa de coordenação, e aí todas as interferências, os ajustes voltavam para a arquitetura, que mudava o projeto, e aí voltava para os complementares. Então, esse ciclo acontecia algumas vezes nos projetos, porque eu passei, eram várias, né, várias vezes, até que se chegasse a um resultado final. E o BIM já não trabalha dessa forma segmentada, fragmentada, né, cada um no seu tempo. Você começa a arquitetura e o mínimo que você já tem de informação da edificação, em termos volumétricos e tal, você já começa as demais disciplinas, né? Então, o desenvolvimento do projeto ele é feito paralelamente, né, entre as disciplinas, e a coordenação acaba batendo um fluxo contínuo, né? E é algo que é um pouco difícil, porque alguns profissionais com quem eu trabalhava tinham muito esse costume do CAD de receber uma coisa que estava congelada, trabalhar, retornar e depois refazer o ciclo. E aí, ao ver o BIM, onde os modelos são vivos, tudo que eu fiz hoje, a pessoa está vendo, né? Ela começou a trabalhar ontem e o que eu mudei já hoje, ela também está vendo as mudanças. Então, o profissional está desacostumado a falar, pô, mas eu acabei de fazer o trabalho e já mudou, né? O projeto é vivo, cara. Você não espere um trabalho congelado, né, para você poder desenvolver o resto. O projeto é vivo e você está aberto a esse fluxo de projeto que é dinâmico é importante para desenvolver um projeto em BIM. Se você é alguém que fala assim, não, para o projeto, me entrega pronto, que aí eu faço a minha parte, vai ser muito difícil de você se encaixar no fluxo BIM, né? Porque ele tem que ser um fluxo
coordenado na sua integridade. Você trabalha em comunicação constante com as demais disciplinas, né? O que melhora muito a qualidade do projeto, mas é uma coisa muito mais dinâmica. Você tem que estar mais habituado a absorver essas mudanças rápidas e adequar e tocar, né? Tocar projeto. Se você, enfim, se ficar perdendo tempo com essas frustrações, enfim, você não vai andar muito bem por esse método, né? Vamos dizer assim, né? Então, também costumo mostrar um pouco dessa imagem, que CAD é representação das coisas. Eu não tenho as coisas lá, eu tenho linhas que representam um tubo, linhas que representam uma parede, enfim, e o BIM eu já construo dentro. Então, aqueles elementos, eles são uma versão digital do que vai ser construído efetivamente. Então, eles possuem outro nível de informação, que é referente àquele elemento. Uma parede é uma parede, então eu posso dar acabamento, eu posso dar preço, eu posso dar etapa de obra, eu posso dar um monte de coisas para aquela informação, porque ela não é mais uma linha, ela é uma parede, né? Então, também ampliou muito a possibilidade de projeto ou do uso dessa informação após o projeto também, né? Então, as principais diferenças, então, foi que um se tratava de desenho e o outro... Perdão, eu tive uma invasão. Só um segundo. Tem uma filha de 4 anos. Perdão. Retomando, a gente tem então essas diferenças que com o decorrer do tempo, né, eu aprendi a observar melhor, assim, que CAD é desenho, BIM é modelagem, né? O CAD tem um fluxo sequencial e ele é cíclico, um depende do outro para continuar, e o fluxo do Revit ou do BIM é linear e é sincronizado, né? Um trabalho é segmentado, o outro trabalho é colaborativo, né? E um é representação, nada daquilo é o que é na verdade, né? São representações, são linhas e tal, e o outro é informação, é dado, né? Com isso, CAD acaba se tornando apenas uma ferramenta, enquanto o BIM é uma metodologia. Quando eu comecei a entender isso, é que a minha colaboração dentro das empresas e dentro dos projetos com relação ao BIM melhorou, né? Foi aí que eu pude colaborar de uma forma melhor, que eu não estava simplesmente mais pegando e colocando uma edificação dentro do computador para poder ter uma prancha e imprimir uma planta, um projeto, qualquer coisa assim, né? Eu comecei a ter relevância entendendo que era uma metodologia que eu precisava pensar projetos de forma diferente, trazer as pessoas de forma diferente para dentro do projeto também, né? Então, trajetória aqui não é muito bem os passos para se chegar lá, né? Mas sim assim as competências, tá? E elas não são, não vi também visão minha dessas competências ou o que eu procuro quando eu vou trazer pessoas para a equipe, né? O que é que eu tento ver de desenvolvimento, e elas não são totalmente segmentadas, são tendências, mas não significa que uma coisa está isolada da outra, né? Então a gente tem dentro do BIM acaba tendo duas formas de se trabalhar, né? E não é simplesmente gerenciamento, é no todo. Eu posso trabalhar mais vinculado a processos do BIM, né? Ou projetos em BIM. São duas coisas distintas que podem estar ou não na mesma pessoa, sobre a mesma responsabilidade, mas são duas coisas diferentes, né? Quando a gente trabalha o BIM vendo como processo, né? Como começa que ele é interno a um escritório de projetos, seja de engenharia, seja de arquitetura, né? Quando um gerente de BIM, né? De processos BIM ou de BIM dentro de uma empresa, ele é alguém que vai colaborar internamente. O cliente não vai saber o que se faz dentro da empresa e como se faz dentro da empresa, né?
O cliente não está ligado a essa etapa. Isso aqui são desenvolvimentos internos, né, na empresa. Então, está vinculado a como se faz as coisas, né? Enquanto que no projeto, o gerente de projeto, ele está preocupado com o que se faz, não como, né? Dentro dos processos, quem vai trazer processo BIM, vai trazer ferramenta, vai dar mais eficiência para a equipe trabalhar, né? Pensando em redução de tempo, ou, né? Desenvolvimento contínuo daquilo, né? Uma tarefa, você não termina, o Daniel sabe muito bem disso, a gente sempre dá como pronta, vamos dizer assim, entrega, tá dando para fazer uma boa parte do trabalho, vamos continuar melhorando essas ferramentas, enfim, né, esses métodos. Então, é desenvolvimento contínuo esse interno, está sempre buscando a melhor forma de se fazer, e ele e aí acaba sendo uma área muito tecnológica, muito voltada para a técnica mesmo, né? Quando você é gerente de projetos BIM, você é um gerente de projetos, você vai entregar um projeto, enfim, como qualquer outro gerente de projeto, porém, o gerente de projeto BIM precisa ter um entendimento um pouco diferente. Então, o gerente de projeto, lógico, é externo, ele vai entregar para o cliente final as coisas, né? Preocupado com o que se faz em si, né? Com a tarefa de cada equipe e tudo mais, né? O que vai ser feito. Ele se preocupa com o produto final, não com o processo micro, ele distribui as tarefas internamente, o processo é de cada um, né? Ele está mais atento à qualidade final da entrega, né? Não que, mais uma vez, essas coisas não quer dizer que quem trabalha com processo não está preocupado com qualidade, ou quem trabalha com projeto não está preocupado com eficiência, mas são as dominâncias, né? O projeto, a gente quer finalizar, né, o que não acontece muito na área do processo BIM interno, que a gente está sempre melhorando, o projeto a gente quer entregar, quer finalizar, tem um ponto final naquela tarefa, naquele trabalho, né? E é mais voltado a pessoas, né? É uma metodologia BIM, mas é mais voltado a pessoas, como as pessoas estão trabalhando, o que elas precisam para desenvolver a sua parte e tudo mais, enquanto a parte tecnológica é como estão fazendo, deixa eu ajudar com essa ferramenta e com aquela, né? E aí, dentro disso, tentei dividir um pouquinho das competências principais, assim, de cada pessoa que está se embrenhando. Ou vou para essa área mais tecnológica, interna, ou eu vou mais para essa área integrativa externa e tal, né? Projeto ou tecnologia, né? Quem trabalha mais com processo, então, são pessoas que têm uma visão mais sistêmica, entendem o processo interno do escritório, de projetos, e entendem como são feitas as coisas e propõem melhorias ou propõem automação e tudo mais, né? Busca essa melhoria contínua, como é que está sempre buscando como a gente faz melhor, como que a gente faz melhor. Quando a gente entrega um projeto, o cliente não quer mais saber como é que você vai fazer ele melhor, ele está entregue, né? Internamente é diferente o processo, né? A gente sempre pode melhorar e dar mais eficiência para o próximo projeto, né? Como é que a gente vai fazer melhor o próximo projeto, como é que a gente vai tornar mais eficiente, né? Então, tem que ser alguém que se aprimora e se desenvolve constantemente, não que não se faça isso na outra área, mas isso aqui é fundamental, você não pode ficar para trás um segundo, na verdade, você tem que andar à frente. Se você trabalha com tecnologia, você tem que estar um passo à frente do restante, né? Então, precisa ser alguém que se interesse por pesquisa e desenvolvimento. Boa parte do trabalho é entendendo como é que se pode fazer as coisas, porque você vai fazer provavelmente o que nunca foi feito, o que ninguém fez. Então, você precisa ser alguém que se interessa em aprender e pesquisar e desenvolver, tentar e errar muitas vezes, né? Enfim, alguém que busca por resultado, gosta da precisão, porque é uma tarefa é um trabalho muito baseado em tarefas, assim, eu vou fazer, vou concluir e vou ver um resultado muito imediato, assim, né? Então, eu acho que é um pouco o perfil de quem vai mais para essa área tecnológica, e quem vai mais para o projeto tem que ter uma visão mais holística, porque você vai ter que lidar com todos os projetistas andando ao mesmo tempo, todas as disciplinas andando ao mesmo tempo, então você tem que entender um pouquinho as dores de cada um, né? Tem que entender um pouquinho de cada disciplina, porque você não vai esperar ninguém estar pronto para poder passar
as interferências de uma área para outra. Você tem que meio que antever o que é que vai acontecer, o que está acontecendo em cada disciplina, para manter essa orquestra tocando junto, né? Então, você vai buscar integração, né? Comunicação e compartilhamento é muito importante, a informação está fluindo a todo momento, né? Enquanto na área de tecnologia você vai fazendo as tarefas em blocos, é lógico que tem muita comunicação, mas você vai, trabalha um pouco naquela parte da tarefa, depois você volta. A parte de desenvolvimento de projeto tem que ser muito dinâmica e a questão da comunicação tem que estar sempre ativa para você evitar retrabalho ou, enfim, ter conflitos que não estavam previstos e tal. Tem que ser alguém curioso para conhecer um pouquinho mais as outras áreas, que não são só as que você domina. E prepositivo, você tem que propor soluções, muitas vezes, de outras áreas, saber, enfim, questionar um pouco para manter também o fluxo do trabalho bem. E aí tem que ser alguém que se relaciona bem com pessoas, né? Que gosta disso, que tem prazer nisso, mas que vai, muitas vezes, tentar entender as dores das pessoas e ajudar da melhor forma ela a continuar o trabalho dela, sendo que esse fluxo é contínuo, né? Não para, né? E aqui já estou indo para o meu final, né? Que a carreira em BIM é ampla e qualquer pessoa, seja lá qual for o seu perfil, consegue se encontrar, né? Eu não vejo bloqueios a nenhum perfil específico assim para entrar em BIM, porque tem competências que são exigidas todas as competências exigidas em várias áreas ou vários segmentos dentro do BIM, né? Então todo mundo se encontra, né? Todo mundo, poxa, eu gosto dessa parte de fazer as famílias de Revit e entrar a fundo nisso e dar uma maior eficiência, deixar bonito, deixar bem apresentável, dar eficiência, vai se encontrar lá, né? Ou quem gosta de projeto, não, gosta de projetar também vai se encontrar, né? Ou quem gosta da comunicação, dessa parte de integração, também tem, né, espaço, né? Mas tem um porém, que BIM é para ontem, né? É recente, né? Mas é um caminho sem volta e muita gente já percebeu isso, está indo atrás, né? Se você quiser entrar em BIM, não adianta você ir simplesmente para um curso, gerenciamento BIM. É importante entender um pouco da ferramenta antes e ter contato com projetos que funcionam no fluxo BIM um pouco, né? Porque são conhecimentos que provavelmente nenhum curso vai te dar, né? Se você não entender. Então, entre na ferramenta, escolha uma, Revit, ArchiCAD, enfim, entre nessa ferramenta e busque oportunidades de participar de projetos em BIM. E se forem projetos que integram outras disciplinas, melhor ainda, né, em BIM, que já funcionam, porque isso no Brasil está muito no começo, então nem sempre a gente consegue encontrar essas lacunas assim, conseguimos um projeto que vai ser integral em BIM, né? Então, se procure oportunidade de lidar com outras disciplinas, e acho que a partir desse início você vai se achar se você quer ir para essa vertente mais técnica ou para essa vertente mais metodológica, né? mais enfim, de projeto mesmo, né? Acho que era isso assim, que eu tinha, que eu gostaria de compartilhar, né? A contribuição que eu achava que eu podia dar aqui hoje, né? Obrigada, Rafa. A gente adorou aqui ouvir um pouquinho dessa parte do gerenciamento. Não sei se vocês assistiram ao nosso primeiro webinar, mas a gente estava com uma modeladora e uma manager também que veio mais fazer a vertente do paisagismo. E aí você vê nessa parte do BIM, das outras disciplinas também, ela teve essa preocupação de vamos trabalhar em BIM, mas como que é trazer o paisagismo para dentro do BIM? E aí fica o manager basicamente conciliando todas essas disciplinas, se ele está mais voltado a essa parte do processo, né? Agora, o sistema como um todo é uma outra visão. Exato. Você quer comentar alguma coisa, Ana? Eu acho que eu quero mais agradecer mesmo pela participação, por terem aceitado o convite, né? Eu acho que, Obrigado. meu Deus, eu quase chorei no começo
vendo os plugins, assim, eu quase chorei, eu tava lacrimejando internamente. Eu gosto muito dessa área, assim, sempre gostei. E por eu tá começando agora, então eu sempre tô explorando ali as coisas, mas é muito bom quando você acha um perfil mais ou menos que você se encaixe com certeza dentro do BIM. Eu acho que tem lugar para todo mundo, realmente. Eu acho que tem que ter lugar para todo mundo, né? Porque todo mundo participa do fluxo, não é mais cada um faz o seu no seu cantinho, né? Todo mundo tem que se conversar e a comunicação é imprescindível nesse sentido, né? Então, realmente foi. Nossa, estou inspirada. Vou parar aqui tudo, vou começar a buscar minhas coisas, meio que ela ansiosa, assim. Mas realmente, gente, muito obrigada. Foi espetacular, assim. A participação de vocês dois foi ótima. Muito obrigada. Obrigada também. Queria agradecer de novo. E eu acho que foram os convidados perfeitos, assim, para a gente encerrar com o nosso último dia, né? Obrigado, poxa. Que bom, gente. Obrigado também pela oportunidade. Muito legal poder mostrar um pouquinho do que a gente faz, né? Para as pessoas e inspirar também, né? Que mais pessoas queiram trabalhar e girar essa roda aí junto com a gente. Para a coisa crescer e disseminar ainda mais. Legal. Beleza, gente. E se alguém aqui estiver assistindo quiser entrar em contato para perguntar, entender um pouquinho mais, pode chamar pelo LinkedIn. Somos todas disponíveis aqui para conversar. E é isso. Obrigada, gente. Boa noite e até mais. Boa noite. Obrigado, boa noite, gente. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.